Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Esse é o terceiro relato relacionado. Primeiro foi o Eduardo, nos anos 1980. Depois foi o Jarbas e seu bar interdimensional. Agora você vai tremer de medo e conhecer a história da Maria Inês. Uma história com a qual eu me identificaria pessoalmente se eu estivesse vivo, pois se passa em um ônibus. Bem-vindos a Sete Além. A Maria Inês tem um relato interessante e estranhamente relacionado com os dois relatos mais recentes deste canal. Antes de ouvir, inscreva-se neste canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe. Você já sabe. Espalhe a palavra. E por falar em palavra, vamos às palavras da Maria Inês. Luciano, seu lindo, obrigada por me adicionar. Olha, sou fã dos seus livros. Eu vi que seu filme não está mais na Netflix, mas foi para a Amazon, não é? Olha, vou contar meu relato e você só publica se achar que não estou louca, tá? Minha prima acha que eu deveria ir a um médico, mas eu sei que minha cabeça não teria condições de inventar isso. Em 2017, eu quase bombei em uma matéria da faculdade. E adivinha, eu ia bombar por falta. Fazia faculdade de enfermagem de manhã e nessa matéria específica faltei demais por problemas pessoais. O professor me disse que eu conseguiria recuperar as faltas se eu fosse num intensivão que ele faria com a turma da noite. Era só eu ir 2 noites e frequentar 2 salas diferentes em cada noite, que tudo daria certo. Eu aceitei, claro, não podia de jeito nenhum repetir de semestre numa matéria tão besta que nem aquela. No primeiro dia após a aula, fui até o ponto tomar um ônibus para voltar para a minha vila. Estava bem tarde e eu estava bem cansada, por isso agradeci muito quando o ônibus apareceu virando a rua. Dei sinal e entrei, sentei lá no fundão, encostei a cabeça no vidro e relaxei. Tinha mais algumas pessoas em alguns bancos, mas não chegavam a 8 pessoas. Mal fui fechar os olhos e uma pessoa falou comigo. Você tá indo para onde? Meu susto foi enorme. Olhei para o lado e tinha uma senhora bem velhinha, de cabelo bem longo, branco, preso pela metade. Ela estava com uma camisa florida, com botões fechados no punho e na gola, saia longa preta e segurava uma Bíblia. Eu me assustei por 4 motivos. Primeiro, que ela não estava lá antes, quando eu cheguei. Segundo, que ela me cutucou e eu estava quase relaxando. Terceiro, que ela era bem feia. E quarto, que ela se sentou colada do meu lado, encostando a coxa dela na minha. Assustada, eu respondi o nome do meu bairro e ela falou assim: mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Ele passa em Sete Além, cê sabe? Eu respondi que nunca tinha ouvido falar nesse bairro ou nessa vila. A mulher deu risada. Ela me olhava de cima a baixo e molhava os lábios com a língua.
Parecia que queria me devorar. Fiquei disfarçando, olhando para a janela, mas pelo reflexo, juro, ela não parava de me olhar. Os olhos dela pelo vidro pareciam bem fundos e sem o globo ocular, credo. Um rapaz, no meio do ônibus, ficou olhando para trás, olhando para a gente. Ele parecia preocupado comigo. A mulher se chegou ainda mais para o meu lado, me apertando contra o ônibus. Eu olhei para ela e o rosto dela estava bem perto do meu. Ela tinha um hálito ruim demais e ela falou assim: "Ele passa em 7 além, cê sabe?" Eu respondi: a senhora já disse, mas eu falei que... Ela me interrompeu como se eu nem estivesse falando com ela e continuou: "Mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo." Eu respondi: "O quê?" E ela falou: "Você está indo para onde?" Eu olhei para o rapaz no meio do ônibus e ele gritou de lá: "Quer sentar aqui, menina? Vem para cá. Você já vai descer, né?" Eu vi que ele tinha feito isso para me salvar, me tirar daquela situação. Levantei, pedindo licença, e passei por cima daquela senhora. Ela continuou lá, falando sozinha, olhando para a janela como se eu ainda estivesse do lado dela. E ela falava: "Mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Ele passa em 7 além, cê sabe? Mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Você está indo para onde? Mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Ele passa em 7 além, cê sabe?" Ela não parava de repetir as mesmas frases. Fui e sentei do lado do rapaz. Ele riu do meu nervoso. "Deus me proteja", falei para ele. E ele respondeu: "Não se preocupa, já já ela desce." E a mulher continuava a repetir essas mesmas 3 frases. A cada repetição, ela se movia um pouco mais para o lado da janela, ao lado que eu estava. Se eu ainda estivesse lá, ela tinha me esmagado. 2 minutos depois, ela estava colada no vidro, com o rosto espremido de lado, falando as mesmas coisas. E eu disse para o rapaz: "Muito obrigada por me chamar." O rapaz era um menino de mais ou menos 20 anos, um pouco acima do peso, de óculos, branquinho, com camiseta branca também. Ele respondeu: "Não tem problema." Eu perguntei para ele sobre esse bairro que a mulher maluca tinha nomeado. Ele falou assim: 7 além? "Ah, tá, a gente vai passar por lá na outra esquina. Mas ela não é de lá não. Ela é tipo você assim. Agora eu sou de lá, eu vou descer lá. Quer descer comigo, minha anjinha?" Eu estranhei a pergunta e o jeito que ele falou comigo. Agradeci, falei que não e fiquei disfarçando, mexendo no meu celular. Nisso, a mulher doida lá atrás se levantou e começou a gritar para todo mundo no ônibus: "Quem perguntou o seu nome? E daí que estão te perseguindo? Não, sai! Você não é bem-vindo aqui. Não, vá embora. Seu tempo já acabou, você não é desse tempo. Não ajudo nada. Ignora ele, moça. Olha aí, não falei? Vieram atrás de você." Ela gritou isso muito alto e eu fiquei assustada. Então ela gritou novamente as mesmas frases: "Quem perguntou o seu nome? E daí que estão te perseguindo? Não, sai, você não é bem-vindo aqui. Não, vá embora, seu tempo já acabou, você não é desse tempo. Não ajudo nada, ignora ele, moça. Olha aí, não falei? Vieram atrás de você." Fiquei meio nervosa, a mulher doida estava piorando. O rapaz do meu lado pediu licença e foi para o corredor. Ele deu sinal e quando o ônibus parou, além dele, outra pessoa desceu também ao mesmo tempo. Um cara mais velho, de uns 60 anos mais ou menos.
Ele parou antes de descer. Esse senhor olhou para mim e falou: "Não quer descer mesmo, minha anjinha?" Olha, eu juro que eu achei que eu estava tendo um derrame, ou sei lá. Como aquele senhor tinha me chamado de anjinha, igual ao rapaz. Ele não tinha ouvido o que o menino tinha me dito. Eu pulei para o outro assento e olhei para a rua pela janela. O rapaz e o homem, assim que pisaram na calçada, deram as mãos e saíram andando juntos, sem se olhar. Os dois olhavam só para a frente. Muito estranho. Eles ainda olharam para mim e sorriram juntos. Deu para entender, Luciano? O rapaz e o homem deram a mão e saíram andando, sem se falarem, como se fossem unidos, sei lá. Quando o ônibus ia sair, o motorista abriu novamente a porta e um rapaz entrou correndo. Um outro rapaz. Ele estava com muito medo, muito assustado mesmo. Ele parecia antigo pela roupa e pelo corte de cabelo. Ele já entrou no ônibus gritando: "Gente, me ajuda, eu me chamo Eduardo." Nesse instante, a senhora doida lá atrás se levantou e gritou para ele: "Quem perguntou o seu nome?" Ele foi para perto dela e gritou: "Me ajuda, estão me perseguindo." E ela falou: "E daí que estão te perseguindo?" Nisso ele virou o rosto para frente e gritou: "Vai, motorista, anda, acelera que aquela coisa sem cara quer me pegar." E a senhora gritou para esse rapaz: "Não, sai, você não é bem-vindo aqui." Ele se virou para ela meio chorando. "Por favor, deixe eu ficar," ela gritou. "Não, vá embora, seu tempo já acabou, você não é desse tempo." Ele insistiu: "Me ajuda." Mas ela retrucou: "Não ajudo nada." Então ele se virou para mim e disse: "Socorro, me ajuda a sair daqui, me ajuda a sair desse lugar, é sete além, me ajuda." A senhora doida lá de trás gritou para mim: "Ignora ele, moça." Então escutei um barulho bem alto e, pela porta da frente do ônibus, entrou uma mulher estranha, com cabelo preto comprido cobrindo a cara. A senhora lá atrás gritou: "Olha aí, não falei? Vieram atrás de você." Eu não sei o que me assustou mais: a coisa estranha que entrou no ônibus, ou o fato de a mulher já ter gritado antes todas as respostas que ela daria para o garoto Eduardo, que entrou depois no ônibus. E o menino foi correndo em direção àquela coisa horrorosa que tinha entrado. Eu não sei explicar, mas a coisa matou ele. A coisa envolveu ele e ele começou a gritar de dor. Aí parece que a pele dele foi chupada. Fez um barulho horrível. Depois foi a carne dele. Depois os ossos. As luzes do ônibus começaram a piscar e eu juro, Luciano, eu não estava sonhando. Aquele bicho começou a consumir, igual fez com o Eduardo, todo mundo do ônibus. E as portas não abriam. E foram todos. E eu fiquei por último. E quando ela fez aquilo comigo, eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. Gritei e tudo ficou preto. Aí pareceu um pesadelo, porque eu acordei dentro do ônibus mesmo, com tudo apagado, e eu estava no último banco com a cabeça encostada no vidro. O ônibus estava parado perto de um terminal com as portas abertas. Eu desci e veio um fiscal me perguntar por que eu estava ali e se ninguém tinha me acordado. Liguei para minha prima me buscar. A gente mora junta desde quando a gente veio do Pará. Achei que tinha sido um pesadelo e não pensei mais nisso, até a outra semana, quando precisei de novo ir para o curso noturno. Mesmo com medo, eu peguei o ônibus. Por sorte, não tinha ninguém daquelas pessoas do meu sonho, ou do meu pesadelo da semana passada. Eram outras pessoas que pareciam mais normais, e eram bem menos pessoas. Só que, do nada, no trajeto, entrou uma mulher com um bebê. O bebê estava coberto com um chale.
Foi aí que o pesadelo recomeçou. A mulher sentou no outro banco, mas eu conseguia vê-la. Adoro bebês. Queria ver o rostinho, mas quando ela puxou o chale, parece que o bebê estava de ponta cabeça. Ela estava ninando os pés do bebê. Eu não ouvia choro nem nada, mas os pés se mexiam e ela beijava os dedinhos e balançava o filho. Aí ela me viu e cobriu o bebê novamente. Eu me levantei e fui até o motorista para pedir para ele me deixar descer para escapar daquele pesadelo. E ele me perguntou: qual o seu nome? Eu respondi: Maria Inês. Ele falou: o meu é Saulo. Saulo. Olha, Maria Inês, não dá para parar aqui. Aqui já é 7 além. O pessoal da garagem me mata se eu parar. Espera só passar daqui, tá bom? Ué, o que é aquilo? Quando Saulo, o motorista, disse isso, eu olhei para frente e vi aquele menino da semana passada, do meu pesadelo, o tal Eduardo. Ele estava no meio da rua pedindo socorro, balançando os braços. E aquele bicho sem rosto, que sugou a gente na semana passada, estava chegando perto dele. Eu gritei assim: Saulo, não para, não para. Atropela, mas não para. Ele se assustou com o que eu falei e acelerou. Atropelou o tal Eduardo. Coitado do menino. O motorista ficou muito nervoso, mas continuou a dirigir. Então a mulher com o bebê se levantou e gritou assim: você mandou matar o garoto, mas ele tinha uma história para seguir. Agora vocês vão ficar sem história também. Eu não liguei, mas vi ela ficar em pé em frente ao corredor e colocar o bebê dela no chão. O bebê tinha 2 pernas para cima e 2 pernas para baixo, ligadas a uma barriguinha. Só isso, sem cabeça ou braços. Esse bebê veio andando até a gente. O motorista viu aquilo e começou a gritar e rezar, e eu fiquei batendo na porta para ele abrir para eu sair. Eu gritei e ele também. Não teve jeito. Eu acho que o motorista se descontrolou e jogou o ônibus num bar que estava aberto. Eu até vi os homens lá dentro correndo para tudo quanto é canto. Tinha gente jogando bilhar e foi a maior correria. Eu só lembro disso porque fui jogada para frente, então não vi mais nada. Eu acordei na minha cama e pensei que tinha tido outro pesadelo, mas minha prima falou que ligaram para ela da garagem do ônibus porque na minha bolsa eu deixo sempre o contato dela anotado para o caso de um acidente. Minha prima falou que chegou na garagem para me buscar e os fiscais disseram que eu e o motorista do ônibus estávamos dormindo no veículo. O veículo estava desligado e apagado. Ninguém conseguia acordar a gente. Sei que você não vai acreditar, Luciano, mas essa foi a verdade. Não tomei mais aquele ônibus, claro, mas tive que conversar com uma psicóloga do posto de saúde. Contei tudo a ela e ela disse que eu estava passando por uma pressão normal na minha idade. Como eu estou estudando para ser profissional de saúde, eu entendi e mesmo discordando eu aceitei. No fim de semana seguinte, eu estava numa feira, mais ou menos às 11 da manhã. Foi quando eu encontrei, ou melhor, eu avistei aquela senhora doida, de cabelos brancos e Bíblia na mão. Ela me viu e me reconheceu, mas não parecia mais tão maluca como naquela noite no ônibus. Ela estava numa roda de mais umas 3 mulheres muito parecidas com ela. Saia longa, camisa fechada, cabelos longos mal cuidados. Como estava de dia e eu me sentia segura, fui até ela. Deu para ouvir a conversa dela e das amigas da igreja. Só que não era possível entender nada, porque cada uma falava uma frase desconecta. Ou melhor, desconexa. Não era uma conversa, era tipo assim: abacate, sexta-feira, aí gelou. Foi na 4ª vez que chamaram o comissário.
E entrou? Azul, mas eu gosto é o mesmo. Falavam rápido. A mulher veio até mim e disse assim: Oi, você precisa pegar o ônibus de novo e fazer direito, porque aquele segmento não tá andando, tá parado por sua causa. Eu nem ia responder, mas ela continuou. O menino, o tal menino, ele tá com o segmento parado há 30 anos. A história dele não continua e nem acaba. Você precisa seguir adiante e fazer ele seguir também. Eu concordei só para disfarçar. Então ela voltou a ser doida, porque ela falou: Tem troco para 10? Me dá azia. E repetiu: Tem troco para 10? Me dá azia. Eu ri, agradeci e fui me afastando devagar, mas chegou um menino com uma caixa de isopor e gritou para nós duas: Vai sorvete aí? 3 por 5. A senhora respondeu para ele: Tem troco para 10? E ele falou: Sim. Vai levar um de abacaxi como cortesia. Gosta de abacaxi? Me dá azia, ela respondeu. Fui para casa pensando no que ela tinha dito, até que contei para minha prima e ela disse que devíamos passar por aquilo juntas. Ela disse que eu estava com algum tipo de ansiedade e que ela faria de tudo para eu superar. Concordei e no mesmo dia do curso ela me encontrou na faculdade e tomamos o ônibus. Eu já não precisava mais ir para cumprir a matéria, por isso fomos apenas para pegar o ônibus. Desta vez o ônibus estava vazio, sem nenhuma pessoa estranha. Ela fingia, mas eu sei que a minha prima estava assustada. Ela me perguntou: E aí, quando vamos entrar no tal 7 Alien? Eu a corrigi e fui perguntar para o motorista. Para o meu espanto, o motorista era o Saulo. Ele não me reconheceu de jeito nenhum. Eu falei meu nome, perguntei sobre o outro dia, mas ele negou saber de algo assim. Ele não se lembrava de nada. Quando eu ia perguntar sobre 7 Além, ele falou assim: que é aquilo? Olhei para a rua e vi o menino, o tal Eduardo, novamente. Ele estava sinalizando para entrar no ônibus. O motorista e eu vimos aquela coisa chegando perto dele. Só que o motorista ficou indeciso se parava ou atropelava. E eu falei assim para ele: Saulo, presta atenção, Saulo, pelo amor de Deus. Ignora esse menino. Passa do lado. Não ajuda e nem machuca. Vai por mim, passa do lado. Saulo me obedeceu e ainda fez um sinal para o menino ir procurar um ponto de ônibus mais adiante. E assim deixamos Eduardo lá. O motorista Saulo ainda me perguntou: Como você sabe que tinha que fazer isso? Eu falei que o menino precisava seguir adiante e eu também. E é isso aí, Luciano. Se for publicar, me avisa. Beijos. Esse foi o relato da Maria Inês. Ele foi enviado em 2018, no ano passado, e demorou para eu encontrar e relacionar com os outros dois. Claro, pode ser só coincidência, o que você acha? E você, já se inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Já curtiu este vídeo e compartilhou com seus amigos? Já espalhou a nossa palavra? Eu estou esperando o seu relato, isso mesmo, o seu. Você sabe que é de você que eu estou falando. Você ainda não tem nenhum relato? Ainda não passou por nada assustador sobre 7 Além? Não se preocupe, eu sinto que logo, logo você terá. Logo, logo. Boa madrugada e Nos vemos em 7 Além.